Alô, como vão vocês, todos os meus ouvintes da FM Mundial em 95.7 FM, AM 660. Estamos aqui nesta Rádio Mundial, na mais mundial, né? Das rádios, mas não é mais Avenida das Paulistas, ou na mais paulista das avenidas. Mas eu gosto de falar esse refrão, eu acho muito bacana. Aí, doutora Thelma, como vai você? Tudo bem? Está minha companheira aqui sempre na rádio comigo, tudo bem? Tudo ótimo. Ah, temos bacana. um assunto hoje muito interessante. É interessante o assunto? Sim. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. É muito bacana sempre estar com vocês. Eu gosto, eu falo que as segundas-feiras à noite e as quartas-feiras de manhã são para mim, uma termina o dia com louvor e outra começa o dia com louvor também. Porque eu gosto de fazer rádio, eu gosto de estar com vocês, eu gosto de assim, ser um programa instrutivo. E eu vejo que os pacientes também me ouvem e falam, doutor, eu aprendo bastante, eu gosto de ouvi-lo, porque sempre eu aprendo, sempre eu localizo alguém ou alguma pessoa, alguém próximo de mim que tem algum problema que o senhor relatou, não é? E qual é o nosso assunto? Você falou que é tão bacana hoje, doutora. Hoje nós iremos falar a relação da odontologia e o diabetes. Antes, eu vou só... algumas pessoas me perguntaram qual era os dias e o horário do seu programa. Então, nós estamos de segunda-feira, das 20 e 30 horas às 21, e na quarta-feira, de manhã, das 7h30 às 8 horas. É isso mesmo. E a Clínica Paglia funciona a partir das 8h30 da manhã. Isso. E quando você tiver que ligar após o programa, lembre disso. Ligue às 8h30 da manhã, que lá estará a Joyce, não é? Ou a Paula no período da tarde, aguardando a sua ligação para marcar horário. E não deixe de frisar. Eu sou ouvinte da FM Mundial, viu? Porque vocês têm grandes vantagens na Clínica Paglia. Não é verdade, doutora? Isso. Vantagens grandes mesmo. Vamos falar sobre o diabetes? O que é o diabetes? Diabetes. A odontologia, o diabetes? A odontologia e o diabetes. Agora eu quero que você explique para os nossos ouvintes o que é o diabetes. Ih, vou ficar aqui um dia e meio. Não. Resume. O diabetes mellitus constitui uma síndrome caracterizada por ausência relativa ou absoluta. Quer dizer, tem pouco ou não tem nada de insulina. Pela alteração do metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras. Pode ser conceituado como uma alteração metabólica caracterizada por um aumento da glicose circulante no sangue, hiperglicemia, e o aumento da glicose eliminada pela urina, glicosúria. O diabético ele tem aumento de açúcar no sangue, no plasma sanguíneo, e aumento de açúcar na urina. Viu? O diabetes causa uma distorção no equilíbrio entre a glicose que é utilizada pelos tecidos e a glicose que é liberada pelo fígado. E causa também uma distorção na produção e liberação dos hormônios pancreáticos, aonde são liberados a insulina, da hipófise anterior e da suprarrenal. Então, é um envolvimento tanto do pâncreas, da hipófise e da suprarrenal. Mas eu vou explicar para vocês. A insulina, ela é produzida pelo pâncreas, tá? Pelas ilhotas de Langerhans, pelo pâncreas, e ela é um carreador. A insulina, ela faz com que o açúcar circulante seja colocado dentro das células. Ele joga o açúcar dentro das células, porque o açúcar é fonte de energia. Então, na musculatura, principalmente, por isso que o diabético ele tem um pouco de fadiga, porque é uma falta, às vezes, daquele açúcar.
Porque o carreador, que é a insulina, não está lá para pegar na mãozinha lá do açúcar e jogar para dentro das células. Então, esta é o grande problema do paciente diabético. Sabia disso, doutora Thelma? Sim, a insulina, ele é um hormônio proteico, né? E ela tem algumas funções principais. Isso. Que é impedir a taxa de açúcar no sangue venha a ultrapassar, após a alimentação, os valores de 160 a 180 miligramas, né, diárias. Armazenar glicose no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. E participar do crescimento ósseo, muscular e de vários órgãos. A produção da insulina é regulada de acordo com os tipos e a quantidade de alimentos ingeridos. A insulina exerce a sua função de manter os níveis de açúcar na corrente sanguínea em valores normais, pelo mecanismo de feedback. Aumentou, libera mais insulina. Diminuiu, para a insulina, entendeu? Então, o organismo ele vai ter um controle do açúcar circulante. Então, olha, tem muito açúcar, libera mais insulina, carrega mais, traz mais para dentro das células. A formação de fibrinogênio, principalmente na parte dos músculos. Conforme os níveis de açúcar no sangue, o que faz? Cai o volume de insulina ou não. Então, a insulina, através da utilização de receptores na superfície das células, permite a passagem da glicose para o interior delas mesmo. Entendeu disso, Thelma? Sim. Então, o que acontece quando elas percebem que realmente diminuiu o nível de açúcar, elas pedem que haja uma liberação de insulina e ela junta com essas moléculas de açúcar e joga dentro das células como fonte energética. E qual a função da insulina no organismo? Continue me explicando. Ela participa da produção de colágeno. Colágeno é muito importante no nosso organismo para a formação de todos os tecidos. Ele é um catalisador da biossíntese, o ácido hialurônico. Ácido hialurônico, aquele que mantém, olha, a tez da pele, né? O ácido hialurônico a gente tem no organismo, tanto que hoje a gente usa, os médicos usam, principalmente na parte estética, injeção de ácido hialurônico, não é verdade, Thelma? Para dar um aumento, às vezes, ou até, como se fala? Fazer com que os tecidos fiquem com mais tônus, mais ávidos, porque quando a pessoa começa a perder o ácido hialurônico, o tecido fica mais flácido. Ela é uma glicoproteína sintetizada pelos fibroblastos e osteoblastos, entendeu? Então, este ácido hialurônico é uma glicoproteína que é fabricada pelos fibroblastos, que são as células das fibras, dos músculos, e dos osteoblastos, são as células do osso. Quando a quantidade de insulina é pequena, como ocorre nos pacientes diabéticos não compensados, a reparação dos tecidos lesados é mais lenta. O diabético, quando se fere, ele demora muito mais para cicatrizar. Os tecidos bucais são bastante resistentes à tração mecânica, sendo que essa resistência é proporcional a uma quantidade de colágeno que estiver sendo produzido. No paciente diabético não compensado, como a síntese de colágeno é mais lenta, há maior dificuldade na deiscência e contaminação de feridas cirúrgicas, causando um retardo da reparação dos tecidos e aumenta o risco de mobilidade dos dentes. Então, vou explicar isso. O diabético, somente quando ele tem alguma parte cirúrgica, alguma coisa, ele diminui muito, como o colágeno dele é um colágeno fraco, do tipo 5, é difícil a cicatrização do diabético. Ele é mais difícil. E também a osteointegração diabética. Nós vamos falar um pouco isso mais à frente. Maior facilidade da contaminação, né? Com certeza, com certeza. Tudo dificulta, né? Na realidade. E qual a relação do paciente diabético e a doença periodontal? Porque nós estamos falando da odontologia e nessa parte frente voltada ao diabetes. Isso. Então vamos
Os pacientes diabéticos, o fator determinante da doença periodontal é a placa bacteriana. Graus variáveis de inflamação podem ser encontrados relacionados a um controle insatisfatório de placa. Geralmente, o paciente diabético ele tem um índice de placa maior, né? O índice de placa bacteriana maior. O paciente diabético ele tem que ter uma higienização ímpar, muito mais forte. Alterações no ambiente subgengival, porque aumenta os níveis de glicose, então, e da ureia no fluido gengival. Favorece o crescimento de algumas espécies bacterianas. Então eu ia falar para vocês, se você tem um nível de glicose maior, as bactérias adoram, né? É hotel fazenda, calor, quente, tem açúcar, não é? Então, realmente, os diabéticos estão mais expostos a problemas bacterianos. Os diabéticos apresentam alterações nos vasos sanguíneos, principalmente os vasos periféricos, pela prolongada exposição à hiperglicemia, que impedem a difusão do oxigênio. Como tem muito açúcar, diminui o oxigênio próximo, principalmente na parte terminal. E a eliminação dos metabólitos. Então, com isso há uma perda, uma diminuição dos nervos, da sensibilidade neural, principalmente periférica. Geralmente se fala que um diabético, ele fere, principalmente os pés, ele se fere, corta e nem sequer percebe que existe isso e pode levar até uma amputação. Isso é muito problema. O espessamento dos vasos do periodonto é aquilo que está em volta do dente, dificulta o transporte de elementos nutritivos aos tecidos, fazendo-os mais vulneráveis aos produtos de agressão dos micróbios, das bactérias, e aumenta a severidade das enfermidades dos problemas periodontais. Então, falei para vocês, aumento bacteriano, porque aumenta o nível de açúcar, então aumenta o quê? As enfermidades, aumenta os problemas periodontais, aumenta o sangramento. E o diabético tem que ficar muito atento, muito atento. Geralmente o paciente diabético é uma pessoa que tem que ter um controle pelo menos 2 vezes ao ano com os seus dentes. Geralmente o paciente diabético ele tem a perda muito maior, tanto dos dentes como também do tecido ósseo. Sabia disso, doutora Thelma? 2950-9592, 2950-9592 é o telefone da Clínica Paglia. Nós estamos lá na Zona Norte, viu? Na Rua Pedro Doll, número 95. Algo a comentar sobre o consultório, doutora Thelma? Não, só que nós temos vários pacientes diabéticos e todo dia temos que tomar cuidado. Por isso que nós pedimos a anamnese, que é muito importante. É um documento que você vai preencher logo que chega na clínica, justamente para falar sobre a sua saúde, tanto na área médica quanto na parte odontológica, quais suas experiências. E tudo vai ser relatado nesse relatório. Antes de você subir para a primeira consulta com o Dr. Geraldo, ele dá uma lida, verifica, principalmente se o paciente é diabético, ele vai tomar mais cuidados. São algumas coisas que eu vejo com atenção, problemas cardiovasculares, diabéticos, porque me atrapalham, me interferem em todos os sentidos. Esses pacientes têm um tratamento diferenciado, horários mais curtos, geralmente no horário da manhã. Eu evito parte hipertensiva, eu evito que as pessoas façam algum estresse maior. E esse tipo de paciente tem que ter uma medicação também diferente. Temos que evitar, principalmente, antibióticos esteroidais, que seriam anti-inflamatórios esteroidais, principalmente os corticoides. Os corticoides e os antibióticos causam um aumento do nível glicêmico ao paciente. Então, são pacientes que a gente tem que ter uma atenção muito especial. Agora, não pense você, paciente, eu tenho 40 anos de idade, já fiz exame, não tenho diabetes. Cuidado. O diabetes, ele também tem muita influência, a obesidade, também tem muita influência as pessoas que não fazem muita ginástica, mas ele pode vir,
principalmente aí depois dos seus 40, 50 anos aparecer. O meu, por exemplo, eu descobri com 46 anos de idade. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês, além daqueles que se acham, não, eu não tenho, eu fiz o exame há 3 anos atrás, isso não quer dizer que hoje não seja diabético. O diabetes, ele é sim, é hereditário, traz pessoas que geralmente têm pais e mães diabéticos, provavelmente podem ter, ou eles, os filhos, problemas de diabetes. Mas não necessariamente, viu? Não necessariamente. Então o diabetes tem que ser controlado pelo menos uma vez por ano, fazer um exame de glicemia, entendeu? Ou uma hemoglobina glicada. Esse é um exame, é bom falar disso, doutora Thelma. Hemoglobina glicada é um exame que vai dar os seus níveis glicêmicos dos últimos 90 dias. Porque às vezes você não é diabético, mas um dia anterior foi numa festa de criança e encheu a cara de doce. Aqueles brigadeiros deliciosos, né? No dia seguinte, o seu nível glicêmico vai estar aumentado. Então, a glicemia do sangue, principalmente de manhã, é uma glicemia que pode ser, engana o médico. Agora, a hemoglobina glicada não engana. E vai dizer se você realmente, até 5,6, 6 no máximo, se você é uma pessoa diabética ou não diabética. Pacientes diabéticos que necessitam de uma cirurgia, quais os cuidados que nós precisamos ter? Nos pacientes diabéticos mal controlados digo assim, que não se controlam, não tomam medicação para isso e tal. Alimentação. As metforminas da vida, às vezes metformina mais insulina. Os mal controlados têm uma diminuição da resposta imune à infecção, devido à alteração da fagocitose. Então, o que é fagocitose? Nós temos uns soldadinhos no organismo chamado macrófago. Esses soldadinhos estão espertos para qualquer tipo de vírus, bactérias, qualquer bichinho errado que chegou lá, eles vão lá e engolem, né, os neutrófilos, os macrófagos, então, principalmente os neutrófilos. E o que acontece? Quando a pessoa é diabética, esse negócio de engolir essas bactérias, chama-se fagocitose. Eles engolem, os soldadinhos vão lá, pegam ele e vai dar cabo neles. Quando a pessoa é diabética, essa fagocitose diminui. E quando diminui, geralmente está muito voltada a doenças periodontais, e isso é muito perigoso quando você faz uma cirurgia. Eu, por exemplo, que opero muito lá pacientes, quando eu faço cirurgia, eu exponho o paciente, mas eu estou com antibiótico, eu estou com medicação, eu estou olhando, eu ligo para meus pacientes. Quando eu opero, por exemplo, eu opero de sexta-feira, eu no sábado ligo para os pacientes, como é que você está bem, não está? Eu fico meio que controlando os meus pacientes. Isso é muito importante. E também diminui a síntese de colágeno, já falei para vocês, pelos fibroblastos gengivais. Então, nós temos o quê? Um colágeno fraco. Isso é ruim na osteointegração dos implantes. Quando nós temos uma diabetes, vou falar para vocês, não devia falar isso, mas até 150 milímetros, eu não vou, 150 milímetros, eu não vou, não vai me alterar tanto. Acima disso, eu peço uma visita ao médico, principalmente aqueles que estão acima de 200. Eu não opero acima de 200. Então, eu peço que a pessoa vá ao médico, se cuide, fala com o médico dele, mando alguma coisa escrita, entendeu? Geralmente, que se eu estiver acima de 200, é muito difícil eu controlar uma cicatrização tecidual correta. E também pode me causar um processo infeccioso. E o diabético, quando tem um processo infeccioso, é muito perigoso. É muito perigoso, sim. O diabético com infecção, a gente tem que tomar muito cuidado. E os insulinodependentes? Muito bem. Geralmente, os insulinodependentes são aqueles que já não produzem mais no pâncreas a insulina. Então, eles são obrigados a injetar insulina exógena. Esta insulina vai fazer a função da insulina. Então, geralmente... que o organismo produz, né? Isso. Geralmente, a pessoa vai se injetar à noite, antes de dormir,
Porque, por que que o à noite antes de dormir? Porque à noite o metabolismo basal desce, diminui e pode aumentar o nível de açúcar circundante. Então, nessa hora você não está fazendo ginástica, não está tendo queima, não é, doutora? Você não está tendo queima. Então, é nessa hora que o aumento do açúcar eleva-se à noite. Por isso, tomar insulina antes de dormir. Geralmente, quando acorda, geralmente à noite. Muitas vezes o médico controla. Mas, e vai ter que fazer o que fazer, que o destro, que a gente chama, é aplicar lá a ponta do dedo, colocar no aparelhinho e ver quanto vai dar de insulina. Então, isso é muito importante. E outra coisa que eu queria falar, doutor, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Isso. É uma coisa interessante que eu queria te perguntar. Então, deixa eu rapidinho, já que está terminando. Como o dentista pode suspeitar que o paciente está diabético? Bacana, isso é bacana. Porque é importante. Às vezes o dentista detecta algumas doenças. É verdade. Num consultório, nós conseguimos ver o paciente diabético, ele tem um hálito cetônico. O hálito é forte. Ele tem a boca seca, chama-se xerostomia. Ele tem doença periodontal recorrente. Você trata, nunca melhora. E ele tem candidíase oral. Sempre, às vezes, a lateral da língua, a lateral da bochecha, o canto dos lábios está sempre com candidíase. Então, esses são grandes indicações. A candidíase são umas placas esbranquiçadas. Isso, né? Placas esbranquiçadas que dão na lateral da língua e na lateral da bochecha. Gente, passamos o nosso recado. Se você não é ou se você é, tome sempre seu cuidado. Principalmente se você for procurar o seu dentista, avise-o, deixe ele sabendo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por terem nos ouvido, né, doutora Thelma? Boa semana para todos. E Clínica Paglia, 2950-9592.